Bolsonaro esteve no Jornal Nacional nesta segunda-feira, dia 22 de agosto, e foi bem, mas também foi mal. Você vai saber os detalhes da participação do presidente e candidato à reeleição agora neste vídeo. Quem não conhece o vídeo, este canal, e chegou aqui para saber sobre a participação de Bolsonaro no Jornal Nacional, vou pedir para você curta esse vídeo, se inscreva no canal do Deilo César e ative a notificação. Todo dia um vídeo novo sobre as eleições 2022 na televisão. Aqui a gente acompanha os bastidores das eleições sobre o ponto de vista da mídia. O que Globo, SBT, Record, Record News, Band News, Band, CNN, Jovem Pan, que todas as emissoras falam sobre a corrida eleitoral. Sabatinas, debates, os bastidores, as discussões, temas relevantes, tudo você vê aqui no canal do Deilo César. Gosta do assunto? Quer saber sobre tudo? Então se inscreva no canal, ative a notificação porque você vai ficar por dentro de tudo até o dia da votação. Mas você que chegou aqui quer saber sobre a participação de Bolsonaro no Jornal Nacional. Como assim? Ele foi bem e ele foi mal? Vou explicar. O primeiro ponto de que Bolsonaro foi bem no Jornal Nacional é que ele mudou completamente a estratégia de 2018. Em 2018, ainda deputado federal e candidato, Bolsonaro veio com uma versão muito mais feroz, muito mais felina para cima do Jornal Nacional. Bateu boca com a Renata Vasconcelos, desobedeceu as regras do debate ao tentar mostrar um livro vendendo fake news, falando que era um livro didático quando já foi comprovado que não era. Teve momentos de muita inflamação entre ele e os dois âncoras, tanto o Bonner quanto a Renata Vasconcelos. Tentou falar mal da Globo dentro da Globo. Já em 2022 ele veio com uma versão mais light. À tarde, ele já havia permitido compartilhar um vídeo, compartilhado pelo ministro dele das comunicações, o Fábio Faria, mostrando que ele não estava preocupado com a sabatina, mas que ele estava até fazendo piada. Bolsonaro brincou dizendo que iria dar um beijo em William Bonner, o que obviamente não aconteceu. Dentro da sabatina, Bolsonaro teve momentos de embate, como no momento em que ele disse para o Bonner que o Bonner estava sugerindo que ele fosse um ditador, ou quando ele disse para Renata Vasconcelos que ele usou figura de linguagem que está na literatura do Brasil. Houve momentos de tensão, como quando Bonner o pressionou a reconhecer que aceitará o resultado das eleições, sejam eles quais forem. E Bolsonaro se comprometeu a isso. Houve esses momentos, mas em geral não foram embates. Foi uma conversa amistosa que ficaram no plano das discussões, do debate de ideias. A Globo, né, através dos dois jornalistas, fazendo perguntas, Bolsonaro respondendo essas perguntas. Houve momentos em que Bolsonaro acusou Bonner de praticar fake news, que Bonner corrigiu fake news de Bolsonaro no ar, assim como a Renata Vasconcelos, que estava mais tensa do que o próprio Bonner. O Bonner estava muito relaxado, já a Renata estava tensa, e foi uma coisa muito mais light. Aí também é importante dizer, houve uma mudança completamente de comportamento do jornalístico da Globo. Quem assistiu 2018, 2014, 2020 lembra como eram as sabatinas. Desde 2010 a Globo tem uma postura muito raivosa nas sabatinas com candidatos, seja para prefeito, governador ou presidente, em que os apresentadores interrompiam constantemente os candidatos, não permitiam com que eles falassem, faziam perguntas e exigiam a resposta como eles queriam, direcionando a resposta, só responde sim ou não, eu fiz uma pergunta. Algo que incentivava o candidato a perder a paciência e gerava também debates. 2022 não. Tanto Bonner quanto Renata deram tempo para Bolsonaro responder. Foram poucas as interrupções, praticamente nenhum bate-boca. Tudo muito feito com tranquilidade, a ponto do Bolsonaro chegar e terminar e dizer: já terminou? Eu ficaria horas aqui conversando com você. Quem te viu, quem te vê, já que o Bolsonaro disse várias vezes não gostar do jornalismo da Globo. Hoje ele reconheceu que ficaria horas conversando com os dois âncoras. Outro ponto positivo para o Bolsonaro no Jornal Nacional foi a audiência. Dei lá na telinha em primeira mão que os números prévios da Cantar Ibope mostram que na Grande São Paulo foi a maior audiência do ano em pico, o Bolsonaro.
Explico. O pico foi 35,9 pontos. A maior audiência já registrada em 1 minuto na TV brasileira na Grande São Paulo, que pertencia a Pantanal. Então, o novo pico é do Jornal Nacional durante a entrevista com o Bolsonaro. Mas na média não foi a maior audiência do ano. Marcou 32,4 pontos, bem abaixo do recorde de Pantanal, que é de 33,5. Os números ainda são prévios e no consolidado que sai amanhã na hora do almoço podem mudar. Pode aumentar, dificilmente vai aumentar um ponto a ponto de ultrapassar o recorde de Pantanal. Mas mostrou um número muito alto. Eu aproveitei e fiz um levantamento apenas na Grande São Paulo. A audiência de Bolsonaro no Jornal Nacional foi 11 vezes maior do que a audiência do Flow. Cerca de 6 milhões e 700 mil pessoas assistiram na Globo, na cidade de São Paulo, a metrópole, a Grande São Paulo. 6 milhões e 700 mil assistiram a entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional. O recorde do Flow de podcast foram 574 mil. São 11,6 vezes mais. Isso sem contar o Globoplay e sem contar o G1 que transmitiram simultaneamente. Estamos falando da Grande São Paulo. Na hora que chegar os dados do Brasil inteiro, esse número vai explodir. Provavelmente girou entre 35 e 40 milhões de pessoas atingidas por esta entrevista do Bolsonaro. Um número muito maior do que qualquer podcast poderia atingir. E isso mostra que o Bolsonaro acertou ao ir ao Jornal Nacional ao invés de rejeitar o convite, porque ele nunca vai ter um palco desse tamanho. Mas, como diz o título, Bolsonaro errou no Jornal Nacional. E por que errou? Bolsonaro aceitou ir para o Jornal Nacional, como eu disse com exclusividade, porque ele sabia que ele precisava desse palco para tentar reverter votos. Nas pesquisas mais recentes, Datafolha, IPEC, Quaest, até Poder Data, o Lula vem vencendo no primeiro turno. Chances reais de terminar a eleição no primeiro turno, porque ele tem mais de 50% dos votos válidos. Bolsonaro vem crescente nas últimas semanas, mas ele não vai conseguir evitar o fim das eleições do primeiro turno se ele não tirar voto do Lula. Não adianta ele tirar voto do Ciro, não adianta ele tirar voto da Tebet, ele precisa tirar voto do Lula, porque o Lula tem um eleitorado já de 50%. Para isso, ele precisava da audiência do Jornal Nacional e ele precisava de um discurso mais moderado, porque o discurso que ele vinha inflamado é só para a base, que ele já tem o voto da base. Ele precisava de um discurso moderado. Mas diferente de 2018, quando ele deu a narrativa para o Jornal Nacional, foi ele que determinou os temas, o ritmo. Dessa vez ele não conseguiu. Caiu em armadilhas de Bonner. O Bonner e a Renata determinaram o jeito que seria a entrevista, não permitiram que o Bolsonaro se exaltasse, não permitiram que o Bolsonaro focasse em fake news, rapidamente o corrigiam quando ele dava uma informação equivocada e mais do que isso, não permitiu com que ele falasse sobre conquistas que não tiveram. Ele foi obrigado a reconhecer que o Brasil não teve conquistas, justificou a respeito da pandemia, justificou a respeito da guerra da Ucrânia, concordada por Bonner, inclusive, e não conseguiu falar quais são seus projetos para 2023, caso ele seja reeleito. Em determinado momento, o Bonner perguntou sobre economia, o que ele faria. Bolsonaro fez todo um discurso falando que a economia foi atrapalhada e que pretende manter. E o Bonner terminou esse trecho dizendo, então, o que eu queria saber era isso, o senhor pretende manter a economia do jeito que está. Colocou o Bolsonaro contra a parede sem ser violento, porque ele fez o presidente dizer que vai manter as coisas da forma como estão e o brasileiro vê a inflação alta, o preço da comida, o desemprego e tudo isso. Então, esse foi o ponto negativo para o Bolsonaro. A pesquisa Quaest, né? O diretor dela entregou nas redes sociais, logo depois que terminou a entrevista, que um levantamento na web mostra que 65% das menções feitas para a sabatina do Bolsonaro, durante a sabatina ao vivo, são negativas. E só 35% foram positivas. Ou seja, o Bolsonaro foi lá, mas ele teve mais menções negativas do que ele tem de rejeição. A rejeição dele hoje gira em torno de 55%. 10% a mais das pessoas que rejeitam o governo dele criticaram a participação do Bolsonaro na sabatina do Jornal Nacional. Nesse ponto,
foi negativo. Mas eu quero saber de você, gostou da sabatina do Bolsonaro no Jornal Nacional? Acha que vai ser o melhor entre todos? Nós ainda vamos falar do Ciro, do Lula e da Tebet. Então não se esqueça, se inscreva no canal do Deno César, ative a notificação e comenta aí pra mim o que você achou da sabatina de Bolsonaro no Jornal Nacional.